Para entender essa variação de tempo no nosso país, com tantas diferenças, a gente vai conversar agora com Estael Cias, que é meteorologista da Metsul. Primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, bem-vindo. Bem-vinda. Boa noite, muito boa noite, Tainá. Boa noite a todos que nos assistem. De fato, nós estamos vivendo aí verdadeiros extremos pelo país, o calor voltando ao sudeste, porque a umidade toda que deixou o tempo chuvoso, provocando todos aqueles temporais, começou a se espalhar mais pelo Brasil, perdendo intensidade na região sudeste e trazendo assim essa possibilidade de aberturas de sol e o calor que hoje passou de temperatura de 35, 37 graus em pontos aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, ajudando, contribuindo para esses temporais como aconteceu lá na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. Agora, Tainá, aqui no sul do Brasil, nós tivemos hoje, pelo 8º dia consecutivo, temperatura acima de 40 graus. E olha, tivemos mais um recorde sendo batido hoje. Nós tivemos em São Luís Gonzaga, que fica no noroeste do Rio Grande do Sul, e próximo à fronteira com a Argentina, a maior temperatura dos últimos 62 anos. Foi 40 graus e 3 décimos lá na região de São Luís Gonzaga, mas outros municípios também tiveram temperatura acima de 40 graus na tarde desta terça-feira. E o cenário é preocupante porque nós vivemos um quadro de estiagem severa. A estiagem severa acontece pelo 2º ano consecutivo sob influência do fenômeno climático Laninha, o que explica essa falta de chuva, essa persistência de tantos meses com chuva abaixo da média, e agora nós temos um bloqueio atmosférico trazendo esse período muito seco, principalmente ali no nordeste da Argentina, no Paraguai, aqui no Rio Grande do Sul, trazendo essas marcas tão altas de temperatura. Tinha uma frente fria a caminho que acabou parando ali na altura do Uruguai, até trouxe alagamentos, inundações para a capital uruguaia no domingo, e essa frente fria não vai conseguir chegar ao Rio Grande do Sul de uma forma mais ampla, ou seja, o bloqueio vai ganhar essa briga e vai manter por pelo menos mais uma semana essa sequência de dias de muito sol, até chove de forma isolada, com temporais, como aconteceu na tarde de ontem no município de Guaíba, mas esses temporais são tão isolados dentro dessa extensa bolha de ar quente que não tem força para mudar esse padrão de temperatura. Então, pelo menos até domingo, a segunda-feira, vai seguir esse padrão de temperatura muito alto no Rio Grande do Sul, no nordeste da Argentina, no oeste do Paraná, como mostraram em Foz do Iguaçu, no oeste de Santa Catarina. Esse ar muito quente agrava os efeitos da estiagem, além do desconforto, para toda a população, mas o cenário é preocupante justamente pelo aspecto da estiagem, porque agrava este cenário com mais evaporação, com baixa umidade, que deverá se agravar aí principalmente na quarta, na quinta e na sexta-feira. Pode voltar a ocorrer temporais com a violência que nós tivemos aqui na região metropolitana, mas volto a ressaltar, de uma forma muito isolada e ainda sem força para reverter esse período prolongado e histórico dessa onda de calor que afeta especialmente o Rio Grande do Sul e o nordeste da Argentina. O alívio poderá vir na semana que vem, quando aí uma frente fria conseguirá talvez, provavelmente, vencer esse bloqueio, trazer a chuva tão esperada, especialmente pelo setor agrícola, e aliviando a estiagem e aliviando também o calor. Mas até o domingo nós seguiremos com essa temperatura acima de 40 graus em diversos municípios gaúchos. Quando a umidade chega atrás, essa sensação também de temperatura mais alta. Ok, eu quero pegar daí, de onde você estava falando, finalzinho da sua explicação sobre a Argentina, citando cidades argentinas, Estael, que na semana passada também registraram essas temperaturas na casa dos 40 graus. Voltando nesse assunto, nessa semana agora, a gente vê que elas estão enfrentando frio abaixo de 10 graus, com neve, inclusive. A gente pode esperar que no Brasil que essa massa de ar frio chegue à região sul? Em que momento? Como se precaver? Tem como a gente já prever isso agora? Olha, a massa de ar polar que trouxe até neve ali para a região da Patagônia, inclusive com temperatura negativa no começo da manhã desta terça-feira. Essa massa de ar polar, ela vai escoar para o oceano, não vai chegar ao Rio Grande do Sul nos próximos dias, infelizmente. E o efeito principal dessa massa de ar polar é aumentar o contraste térmico. Enquanto nós temos 40, 45 graus no nordeste da Argentina, o extremo sul com essas marcas ao redor de zero. Então, esse contraste térmico mais evidente vai
vai trazer temporais ainda mais fortes para o centro-leste da Argentina e também para o Uruguai, regiões que também precisam de chuva. Agora, aqui para o Rio Grande do Sul e sul do Brasil de uma forma geral, poderemos ter um refresco, não frio nessa intensidade, mas um refresco mais importante no comecinho do mês de fevereiro. Os modelos hoje projetam essa possibilidade, claro que a gente vai atualizar, tem muito tempo até lá, mas poderemos ter um leve refresco com temperatura até abaixo da média lá no comecinho de fevereiro. Antes disso, muito calor, muito desconforto, especialmente para os gaúchos. As altas temperaturas também aumentam os riscos de temporais. A gente viu a região metropolitana de Porto Alegre fazendo esse registro. Tivemos também as fortes chuvas na Bahia, Minas Gerais. Agora, quais regiões a gente deve ficar em alerta, Estael? Para quais regiões a gente deve olhar com maior atenção? Agora, nesse momento em que o sinal vermelho tem que ser acendido também, não só para o calorão, que a gente está falando aqui das temperaturas altíssimas, como a gente trouxe situação lá no Rio de Janeiro, com recorde de temperatura, mas também com chuva acima da média. É um período propício para isso. Quais são aquelas regiões em que vocês, meteorologistas, já estão olhando assim e alertando a população e os governos locais? A gente teve dois cenários, né? Primeiro, ali entre dezembro e o começo de janeiro, aquela chuva mais constante, mais abrangente, gerada pela zona de convergência do Atlântico Sul. As ACAS, que é uma frente fria conectada à umidade da Amazônia, então foram muitos dias de chuva de grandes acumulados e numa vasta área, numa grande área. Diferente do que está acontecendo agora, em que essa umidade já não está tão concentrada entre o norte de Minas Gerais, depois migrou mais para o sul, pegando Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nós tivemos dois momentos, um pouco mais ao norte, ali em dezembro, pegando a Bahia, depois descendo em direção a Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, mas uma grande área de chuva com 500, 700 milímetros em poucos dias. O cenário que nós temos agora é que essa umidade ela já não está tão retida e concentrada naquela região central do país. A umidade da Amazônia se espalhou por todas as regiões e, junto com o calor, neste momento, traz esse cenário de alerta para temporais de curta duração. Então, tem sol, esquenta e do meio para o final das tardes, esses temporais com granizo, como aconteceu em Campos do Jordão. Tivemos alguns dias consecutivos com chuva muito forte, alagamentos em Curitiba, outra capital muito afetada também pelos temporais. Então, a característica dos temporais, da chuva, ela muda nesta semana na medida em que a umidade da Amazônia está mais espalhada pelo Brasil. Então, Sudeste terá temporais típicos de verão e especialmente as capitais aí com risco de alagamentos e transtornos. E os estados do Sul, apesar de viverem um cenário de estiagem severa, também terão nesses próximos dias esse tipo de temporais isolados, severos, afetando inicialmente mais Santa Catarina e Paraná e provavelmente no sábado e no domingo atingindo novamente com essa intensidade o Rio Grande do Sul, na medida em que a umidade volta para cá mais forte, até que uma frente fria no início da semana que vem mude este cenário e traga a chuva e o alívio do calor. A gente conversou agora com a Estael Cias, que é meteorologista da Metsul. Agradeço demais todas as suas explicações. Agora a gente ficou sabendo como é que vai ficar o tempo por todo o país e não só aqui também, né? Falamos inclusive de países vizinhos. Muito obrigada. Até uma próxima, Estael. Até lá.